Oi, nesse vídeo a gente vai tratar da sétima e última semana da disciplina de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Vamos falar nesse vídeo aqui dos quizzes que foram cobrados na semana. Lembrando que você que está assistindo a gente pelo YouTube quer ter acesso aos simulados, não só dessa, como também das outras duas disciplinas do eixo da computação, basta você fazer a sua inscrição, um link que está aqui embaixo, para ter acesso a todo o conteúdo dos apoiadores classe A, ou seja, se tornando também um apoiador classe A do nosso projeto. Vamos às questões então. Considere o grafo orientado abaixo, que, no caso, é esse grafo aqui. Assinale a alternativa que corresponde à relação de adjacência associada ao grafo. Então, aqui a gente vai se preocupar com os pares ordenados que representam a informação que a gente vê no diagrama desse grafo. Então, o que a gente está preocupado aqui? Em representar a parte visual do grafo em forma desses pares ordenados. Então, a gente vai listar todos os pares ordenados que estão representando os nós, como eles se conectam, olhando para as arestas que são orientadas, né? Então, a gente tem aí essas setas. Então, a gente tem aí os pontos de partida e de chegada de cada arco, de cada aresta do grafo. Então, agora a gente já fez uma coisa parecida em outra semana, só que agora elas são orientadas. Então, a ordem aqui importa sim. Por isso, a gente vai olhar para cada uma delas. Então, a gente percebe o seguinte, que a gente tem uma aresta de 1 para 2, mas não de 2 para 1. Então, a gente tem que ter aqui, por causa dessa aresta, ó, essa aresta, por exemplo, como estou indo de 1 para 2, o primeiro aqui é o 1, e o segundo elemento no par ordenado é o 2. Aqui a gente tem o 3 indo para 1, né? Saindo de 3, portanto ele é o primeiro, e indo para 1, que é o segundo aqui no par. E aí a gente pensa nisso para todos os pares, né? Para todas as arestas. Então, a gente olhando aqui, a gente começando, por exemplo, da A, né? A gente tem uma aresta saindo de 1 e chegando em 2, temos essa daqui. Uma aresta de 2 chegando em 3, temos essa daqui. De 2 indo para 4 é essa daqui. De 3 indo para 1 é essa daqui. De 4 indo para 2 a gente não tem, só de 2 indo para 4. Então, essa aresta aqui não tem ali naquele grafo. Vamos então para o B, né? Bate aqui, né? Os primeiros são iguais. Depois, uma aresta indo de 4 para 1. 4 para 1 temos, ok. De 4 indo para 2 a gente não tem, então já não pode ser o B, né? A gente tem, então, o C, ó, de 1, né? Todos aqui, que a gente já viu antes. De 4 para 3 temos. De 5 para 6 a gente tem também. De 6 para 7 também está aqui. De 6 para 2 está aqui. De 7 para 4 é essa daqui. E de 7 para 6 é essa daqui. Então, pode ver ó, que eu risquei todas as arestas, todas estão representadas ali, então por isso que o C é o correto. A D, se você olhar aqui para D, ó, ela está faltando a aresta 7 para 4. Né? Ficou faltando essa daqui, por isso que a D está errada. Na E ficou faltando, vamos ver, 1 para 3, ó. Não tem 1 para 3, né? É 3 para 1. Não tem uma aresta que sai de 1 e vem para 3, né? Só de 3 que vai para 1. Essa aresta aqui não existe. Portanto, o E também está errado. Por isso, a gente fica com a alternativa C como alternativa correta. Videoaula 19 de grafos direcionados, relações binárias e acessibilidade. Depois, a gente tem a videoaula 20, caminho de Euler e circuito hamiltoniano. No caso aqui, essa videoaula focou no caminho de Euler, porque a gente tem esses três grafos abaixo, né, como dá para ver aqui nas imagens. E aí, o que se pede é que a gente assinale a alternativa que corresponde aos grafos para os quais existe um caminho de Euler.
Bom, para saber quais grafos correspondem a isso, a gente tem que, claro, relembrar a definição de caminho de Euler. Então, para existir um caminho de Euler, o grafo não deve apresentar nós com grau ímpar. Ou seja, a princípio, né, só com isso, todos os grafos têm nós com grau ímpar, né? O nó 1 aqui, por exemplo, ó, grau ímpar, porque tem 1, 2, 3 outros nós conectados. Nó 1 aqui também, ó, grau ímpar. 1, 2, 3 nós conectados. Nó 4 também grau ímpar. Mas, além de essa exigência, tem uma possibilidade aqui e aqui. Não deve apresentar nós com grau ímpar ou, se existirem esses nós, devem estar em um número exato de 2. Então, se eu tiver um grafo que não possui nós com grau ímpar e se existirem esses nós, eles forem exatamente 2, ok, está dentro da definição, então temos um caminho de Euler. Então, se a gente olhar para o grafo 1, o que a gente vai ver? Vai ver que temos nós de grau ímpar, mas são todos os nós. Nó 1, 2, 3 e 4 são nós de grau ímpar. Então, não são só exatamente 2, por isso esse não pode ser. O grafo 3, ele também tem nós de grau ímpar, que no caso aqui é o 3, o 4 e o 2. São 3 nós, né? A gente precisava de 2, então por isso esse também fere a definição. E o 2 é o único que se enquadra, né? A gente tem aqui, ó, o 3 tem grau 2, o 4 tem grau 2, o 2 tem grau 2, e o 1 e o 5 são os únicos dois nós que possuem grau 3. Olha, o 5 está conectado com o 2, com o 1 e com o 4, então grau 3. O 1 está conectado com o 2, com o 5 e com o 3, por isso grau 3. Só 1 e 5, dois nós, não fere a definição, então esse aqui realmente ok. Então, por isso, o grafo 2 somente é o único grafo que existe um caminho de Euler nele. Portanto, a alternativa C aí como a correta. E por fim, aqui no nosso quiz objeto educacional, considerando o grafo abaixo, vamos assinalar a alternativa que corresponde à matriz de adjacência desse grafo. Então, o que a gente tem? Um grafo com 3 nós, portanto, como dá para ver nas alternativas, todas as matrizes são 3 por 3, né, para representar a adjacência de um nó com qualquer outro do grafo, e eventualmente a adjacência dele com ele mesmo, né, que é o caso aqui que a gente não tem. A gente não tem um nó conectado com ele mesmo, dessa forma aqui. Por isso que a gente vê nas alternativas, especialmente nessa daqui que é a C, que é a correta, que a diagonal principal da matriz ela está zerada, porque nenhum nó está conectado com ele mesmo. Então, como que a gente lê isso? Você vai pensar o seguinte, aqui você tem o nó 1, o nó 2 e o nó 3. Aqui, de novo, o nó 1, o nó 2 e o nó 3. Então, olhando tanto para a linha quanto para a coluna, você consegue interpretar o significado da matriz. O que é o correto aqui você pensar? O nó 1, né? Pensando aqui, ó, em 1, 2 e 3. Vamos refazer ela aqui, ó. Aqui de novo. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O 1, como a gente vê aqui, ó, o 1 ele está conectado com o 2 e também com o 3, mas não com ele mesmo. Então, o 1, olhando aqui para o 1, conectado com ele mesmo, não está, mas está sim conectado com o 2 e com o 3. Então, um aqui e um aqui. 1 é para representar se está conectado, tá? E 0 representa que não está conectado. Então, assim fica o 1. Olhando agora para o 2. O 2, ele está conectado, como a gente vê aqui, com o 3. Não está conectado com ele mesmo e também não está conectado com o 1. Então, o 2 não está conectado com ele mesmo. Aliás, não está conectado com o 1, não está conectado com ele mesmo, só está conectado com o 3. E por fim, a gente tem aqui o 3.
O 3, como a gente vê, ó, ele está conectado com o 1, está conectado com o 2, só não está conectado com ele mesmo. Então, o 3 está conectado com o 1, está conectado com o 2 e não está conectado com ele mesmo. E aí, olhando aqui, a gente vê que essa matriz é justamente a matriz da alternativa C, que representa aí as adjacências, né? Como que é a configuração do grafo em termos das conexões dos nós com os outros nós. Portanto, a alternativa C como a correta. Finalizamos por aqui. Espero que você tenha entendido e até o próximo bimestre.